Oi, meninas. Vamos continuar a pintura da Nina. Peguei seus lápis. Vou repetir as cores, né, que a gente vai usar na aula de hoje. É o 747. Os meus lápis têm duas numerações, às vezes vocês podem ver, porque eu tinha o kit de 50 cores. E aí eu coloquei que cor que seria no de 50 quando eu tava fazendo a transição da caixa. Aí tem uns que tem dois números. Mas é um número que tá na lista de materiais e no caderninho da caixa de 100 ou de 120. É o 747, o 787, o 732, o 728 e o 768. Uma borracha de precisão, uma borrachinha mais fininha pra gente limpar algum cantinho que der errado. E uma vassourinha para limpar. Essa minha vassourinha aqui é artística, mas vocês podem usar um pincel. Eu também tenho um pincel aqui de maquiagem para tirar o pozinho do lápis que vier a esfarelar ou até a penugem da borracha mesmo que fica. Porque se a gente sopra ou se a gente passa a mão, pode manchar. Peguem uma garrafa de água também, e digo isso porque sou uma pessoa que não bebo água, então sempre tenho uma garrafa por perto para me lembrar que devo sim tomar bastante água, apesar de ainda considerar que preciso melhorar muito. Então, vou abrir aqui o nosso livro, a nossa página. Tá ficando maravilhosa, linda. Tô amando. E hoje vamos fazer a carinha da Nina. Vamos fazer a carinha dela, ver se dá pra fazer o corpinho dela todo. Acredito que dê sim. Então, começando pelo 747, que é a nossa sombra. Vamos fazer as partes mais escuras. Vou colocar aqui a parte interna da orelha. Aí a gente pode caprichar. Pega o 787, reforça essa sombra aqui. Onde tá o F ou 1, a gente tem que lembrar de deixar mais escuro. O 1, nem tanto ele todo, porque ele se trata do contorno, né? Do corpo delas. Como a gente não vai usar esse contorno, a gente vai deixar, né? Ele fazer como se fosse a pele até a borda, não vai fazer esse contorno. Mas tem alguns lugares, tipo aqui, esse aqui é de sombra, não seria preto aqui, não seria um contorno. E daí a gente faz uma sombra mais forte. Deu pra entender? O que eu quis dizer? Ficou muito confuso. Volto com 747 e vou esfumando pra borda da orelhinha. Como a gente fez uma camada leve, essa bordinha aqui tá fácil. Com o 787, a mesma coisa irei fazer. Vou fazer esfumando aqui. E com o 732, eu vou trazer o tom rosado para essa orelhinha. Mas não tanto, porque como a bordinha dela tem que ficar mais clara. Pego o 728, dou uma clareadinha para cá. E com o 768, eu clareio mais ainda aqui a parte de
fora da orelha, essa parte aqui. Essa aqui que tá pra cima, aqui pra fora do cabelo. E fechei a orelhinha, já tá pronta essa orelhinha. Agora, vem pra parte de dentro do rosto dela. Então, com 747, fazendo contorno aqui do rosto. A minha mão leve, né, sempre. Passando uma camada fina dessa cor por todo a região de pele, em movimentos circulares para não ficar nenhuma marcação. Aqui no rosto dela, a gente vai usar também o 769, né, que é o blush, para fazer uma coradinha ali na bochechinha dela. Então, esse tom 747, a gente passa, né, ele pelo espaço todo de pele. Eu vou preservar algumas áreas e vou mostrar para vocês aqui, para trazer iluminação para esse rosto e dar forma também. Então, a ponta desse nariz aqui, a gente tá marcando aqui a região de sombra, mas aqui eu vou deixar ele claro. Aqui seria a narina mesmo da Lily. Então, eu vou preservar ela aqui um pouquinho, depois eu vejo o que que eu faço. A parte aqui de baixo do nariz é mais escura, mas também não é tanto. Então, eu vou escurecer ela com cuidado. Aqui também, em cima da boca. O nariz faz sombra, mas não é totalmente escuro. Aqui, a cavidade ocular. Olha, eu tenho que fazer um contorno aqui também, ó, para começar a surgir o nariz. Aqui eu vou aliviando a mão, que já é o centro, né? Testa dela. Então, vou deixar ali mais claro. Aqui, a região de testa e raiz do cabelo. Eu já posso fazer uma camada mais generosa. Não precisa ser tão clarinha assim, porque o cabelo dela tá vindo aqui dessa raiz. Eu preservei então de branco um pouco dessa bochecha, eu não fechei ela toda. Aqui o nariz onde vem brilho e um pedacinho da testa. Pescoço, eu vou passar ele pelo pescoço todo, igual a gente fez o da Lilo, deixando essa parte aqui do colo um pouco mais clara. Então, com a mão bem leve, eu passo uma camada fina nesse espaço todo. Lembrando que daqui pra cá eu posso reforçar porque a cabeça está sombreando o pescoço. Onde tá escrito F seria mais escuro, então eu posso seguir a direção do F. Assim, daí a gente já consegue ver onde tá mais escuro e onde tá mais claro. Venho com 787, reforçando essas sombras.
Eu não vou ir até lá embaixo. Vou reforçar por aqui. Aliviando a mão para não ficar marcado. A raiz do cabelo. Vou reforçar também. Bastante cuidado. Assim, ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais forte. Eu vou aliviando quando eu venho para o centro. Vai ser região de brilho da testa. Essa parte do rosto aqui tá no canto, então ela é mais escura. Só que eu tenho que reforçar a sombra do nariz, então não posso chegar até aqui com o escuro. Vou abrir mais, fica melhor para mostrar os detalhes. Então aqui, ó, eu vou fazer a sombra do rosto. Fiz uma marcação e vou esfumando. Já marquei aqui o rosto dela. Aqui também vou fazer uma leve sombreada aqui. Vou dar um pouco de curva aqui. A base do nariz, como eu falei, vou escurecer com cuidado. Faço uma linha que vem subindo, aliviando a mão. Igual a gente fez no Dalilo. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui a cavidade ocular da Nina. Eu vou trazer um pouco mais pra cá, bem leve, como vocês podem ver. Porque depois a gente vai fazer aqui a bochechinha. Eu não quero deixar com essa cor aqui. Abaixo dos lábios eu vou dar uma parecida com esse 787. Agora eu acho que tá bom de 787 no rostinho dela. Eu vou fazer agora a sombra do pescoço, né? Então o pescoço dela tá aqui. Aqui, ó. E realmente essa parte aqui abaixo do queixo é mais escura. Então eu vou reforçar ela aqui, bem próximo a dobra aqui do pescoço mais escuro. De caprichar no 787. Vou aliviando ali pra frente. Volto com 747 por cima. Olha que bacana quando a gente vai vendo surge, né? Eu fico encantada com 732. Eu dou o tom de rosado para essa pele. Mão bem leve, tá, pessoal? Sempre.
E agora vem com os meus duas cores finais, que é o 728. Vou tirar um pouco desse laranja do salmão. E o 768 para trazer o brilho. Olha só. Uma areia preta dentro do lápis. É brincadeira, né? Deu um risco preto na minha ilustração. Um lixinho de unha aqui, ó. Já tem até um aperto aqui, ó. Pra poder tirar ela. Ah, dona Fábio Castelo. Aqui, que riscão que deu. De preto. Recuperar esse pedaço aqui, eu venho com 747. Movimento circular onde eu apaguei. E com o 732 um pedacinho por cima. Agora vem com 768. 28. E agora com 768 eu volto apertando ele, fazendo o blend. Esse 768 é como se fosse o blend. Ficou um pouquinho marcado ainda aqui, mas não vai ter jeito, porque o grãozinho que tava aqui era preto mesmo. Ficou bem marcado. Então, com 732, o salmão, eu vou trazer o tom de corado aqui pra pele. A gente tá fazendo no rosto. Ainda preservando alguns regiões de brilho. Eu vou passar uma leve camada. Aqui também. Podemos vir com essa cor pra cá. Tá bem leve, tá vendo, pessoal? Quase que não dá pra vocês verem na câmera, mas eu passei. Que realmente tá bem clarinho mesmo. Você vendo aí no seu papel que passou, essa cor entrou, já tá suficiente. Aqui também eu vou pôr, mas respeitando. Deixei uma linha clara aqui e uma curva aqui, que eu vou fazer o brilho desse nariz. Com 728, eu começo a fechar essa pele da parte mais escura para mais clara. Daqui eu continuo preservando uma região de luz. Daqui eu já posso vir até quase que no meio da testa com 728. Ele, eu sempre passo ele por cima da sombra toda. Que eu não vou vir com 768 para a área de sombra. Eu vou usar ela por cima da área iluminada que eu preservei. Não faz muito sentido a gente escurecer para depois clarear tanto. Aqui abaixo. Mas eu não vim até a borda do lábio, deixei um pedaço ainda. Aqui eu vou fazer uma sombra aqui, no meio do nariz. Passo por cima do rosa para ele dar uma misturada e não ficar aquele laranjão. E com o 768, eu já faço toda a região de luz e vou pressionando até
outra cor. Então, fiz a borda aqui do queixo. Eu consigo ver que o escuro aqui é pescoço e aqui é o queixo. Faço aqui o brilho da pontinha do nariz. Faço aqui o brilho da narina. Subo para a testa, para a região clara aqui do meio da testa. Venho para a bochecha. Então, posso deixar essa bochecha mais clara? Posso, porque eu vou vir com 769 depois. Aqui também. E aqui perto dos lábios. Então, para fechar o rosto dela, eu só vou vir com 769 e vou fazer um blushzinho aqui na bochechinha dela. Como a gente já passou algumas camadas de lápis aqui e apertou elas mais, ele não vai conseguir ficar tão forte assim. Então, é mesmo uma camadinha leve desse rosa para deixar a bochechinha dela mais rosadinha, um blushzinho. Do lado de cá eu passei também, mas não, como é menorzinho, não tem tanta necessidade assim. Tá assim, tá lindinha. Tá lindinha mesmo. Vamos fazer esse braço aqui, tá? A laranja aqui, ver que eu consigo arrumar. Eu acho que eu vou conseguir apagar esse laranja aqui com essa borracha não, mas vou passar ela aqui um pouco, ó. É muita coisa, né? O problema é ficar assim mesmo, às vezes acontece de borrar. Eu sigo o barco assim mesmo, gente. Então aqui, essa parte da axila é mais escura. A gente pode caprichar no 747. Deixa eu ver se a palma da mão dela tá aberta ou se tá fechada. Tá aberta. Então aqui, ó, é mais escuro. Que é o polegar dela tá fazendo sombra. Essa parte do punho. Aqui também, ó. A mão tá na frente aberta, então é mais escuro. Então, assim, às vezes, como é um desenho 2D, ele não dá essa projeção, a nossa percepção que tem que trazer. Faz o capricho aqui. Aqui também a dobra do braço. E aqui a parte de baixo do braço é mais escura também. Aqui. Tá bom assim. Tá com esse 747 aqui, já vou passar uma camada dele leve no corpo todo, igual a gente faz. Aqui, eu deixei uma região de luz ainda aqui, sem cor nenhuma aqui, ó. Vou fazer o brilho do antebraço. Então, 7,800 pra gente reforçar as sombras.
Eu tô fazendo movimentos circulares e eu vou aliviando a mão pra frente. Eu caprichei mais aqui mesmo, nessa região aqui, ó, da dobra da axila e do braço. E pra cima eu vou soltando a mão. Então aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Aqui também. Vou passar um pouco dessa cor, mas eu vou sempre aliviando pra lá. Aqui também, que eu não quero deixar muito escuro. Então, ficou assim. Agora com 732 eu vou passar ele no braço todo, né? Mais leve. Em cima desses dois tons. Pego o 728. E eu posso ir apertando ele mais nesses cantos. E deixando mais iluminado onde eu vou passar o 768, que é ali. Que é praticamente uma cava, né, do braço. Eu capricho aqui embaixo. Capricho um pouco aqui também. Deixei aqui, preservado. E com o 768 eu faço essas partes. O ombro que tá pra cima. Aqui o meio dele. Aqui o antebraço. Aí, como o meu antebraço ele recebeu esse laranja aqui, ó, ele ficou um pouco estranho, eu vou passar uma caneta branca na tentativa de tirar um pouco desse laranjão daqui. Dá umas batidinhas assim, ó, que ela pega no papel. Aí eu marco aqui a curvinha de novo da cor da dobra do braço. E aqui eu deixo o brilho, eu dei uma disfarçada boa. Dei uma disfarçada bem boa. Foi com 747 que eu reforcei aqui um pouquinho. E esse aqui é o 787. Agora vamos ver se a palma dessa mão aqui. Eu vejo a palma da mão mais clara. Então, eu vou com o 747, eu vou fazer um pouco de sombra aqui. No meio da palma. Vou esfumando pra cima. Aqui onde a gente tem a parte de baixo dos dedos, eu também posso colocar o 747. O próprio ilustrador sugere com o F. Esses dois dedos que estão juntinhos também. Mas aí eu vou subir fazendo um degradê. Eu não vou colocar os dois escuros, assim, sem mais nem menos. Então, eu deixei um pedacinho deles aqui em cima mais claro.
E aqui também sugere mais escuro. Então, aqui eu vou seguir a dica do ilustrador. Fazer mais escuro. E aqui também ele sugere uma sombra, que é a parte de trás da palma. Eu fiz toda essa sombra aqui com 747. Eu não vou usar o 787 aqui, eu já vou vir com o 732. Então, com o 732 salmão, vou passar na mão, junto com o 747, por cima dele e um pouquinho mais para cima. Mas não vou passar na página toda, na mão toda, não. Porque eu vou deixar essa palma mais clarinha. Só para mesclar a cor. Agora, com o 728, eu reforço essa parte. Aí, eu posso passar o 728 agora na palma toda, ó. Passando ele na palma toda. Mesclando esses tons que a gente já colocou, variando eles um pouco. E agora, com o 768, eu faço o brilho desses dedinhos. Então, aperto ele aqui. Posso apertar aqui, que eu deixei mais claro de propósito. Aqui a parte superior do dedo. Esse aqui de baixo também. Esse aqui de cima. O meio da palma. E aí ficou assim. Peguei o 787 para eu reforçar um pouco aqui, que eu achei que ficou um pouco sem contraste. Então, vou passar ele um pouquinho aqui. Nesse vão aqui da mão. Aqui. Na curva do polegar. Onde tá as curvinhas do dedo, eu tô passando um pouquinho dele, só pra reforçar que aqui tem mais uma sombra. Sabe? Assim tá bom. Vou tirar um pouco o zoom aqui pra vocês verem como que tá. Mais de longe, que como eu disse, o zoom engana. Vamos fazer o outro bracinho dela aqui. Esse aqui já tá mais fácil também. Então, com 747 eu posso fazer um preenchimento no braço quase que todo. Eu venho aqui por baixo, ó. Que eu vou deixar mais claro. E aqui também. Você vem até aqui. Depois daqui pra cá. Que a parte de baixo é mais escura. Mais sombreada. Dá o contorno dos braços, né? Um pouquinho aqui nesse canto. E aí aqui, ó, eu fiz assim.
se fosse um U. Vocês podem fazer também assim, meia lua. E aqui a mesma coisa, ó. Tô subindo um pouquinho aqui, fechando o punho, e aqui eu subo ali também. Como se o punho fosse mais escuro aqui, então um formatinho. Então, com 787 eu faço a mesma coisa, reforçando o canto, que é uma área de mais sombra. Aí, no caso aqui, a gente só tem esse canto aqui do seio e a parte inferior do braço. Com minha mão bem leve, eu vou marcando essa região. E aqui também. Vou pegar o 747 e vou colocar ele mais um pouco aqui. Pode ser que fique bem claro, ó. Passar ele aqui nesse braço. Passar ele bem com a mão leve, quase que até fechando o braço. Diminuir essa área de luz que eu deixei. Assim tá melhor. 732. Está presente na composição do nosso tom de pele. Passo ele por todo o braço. Camada leve. Não vou chegar tão perto da sombra assim. Tô mais me concentrando em colocar um tom a mais na parte clara. Bem leve, passei por tudo. E com 728 eu pressiono aqui, fechando essa pele. Do escuro para o claro, né? Marcação aqui da sombra. Embaixo também. Então, assim, fica bonito? Fica. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas quando a gente termina e vê e conseguimos, é gratificante, não é mesmo? E, ai, mas não apaga, os números não somem. Não, infelizmente, os numerozinhos, as linhas, elas ficam um pouco visíveis. 768. Porque por mais que o lápis tenha uma boa cobertura, esse lápis escuro aqui, ele não vai conseguir tirar todo o tom da impressão, tirar a cor da impressão. Só a caneta acrílica, que consegue apagar 100%. E o Prismacolor, dependendo da cor, ele também praticamente some o número. Quando você usa um lápis mais forte, mais cremoso, as cores também são mais intensas, então você consegue quase que apagar tudo ali. Então ficou assim. Eu vou pegar o 747 de novo e vou dar uma marcadinha aqui, ó, de leve. Então,
ficou assim nossa Nina. Nessa aula aqui a gente fez os braços, né? E o rostinho, deu uma boa adiantada na pele dela. Pele demora mesmo, tem que caprichar no degradê. Mas o resultado fica maravilhoso, fica incrível. Eu tô gostando demais. Eu vou tirar um pouco mais o zoom aqui para vocês poderem ver como que tá a página desse livro. E se já quiserem tirar essa linha aqui, também essa washi tape aqui também já pode. Com cuidado, porque como eu falei, às vezes, por mais que a gente tire a cola, ela acaba aderindo ao papel, porque a gente deixa o livro fechado e tal. E até a própria para-papel acontece isso. Até hoje eu nunca encontrei uma perfeita. Tem uns que são piores, mas perfeita não tem. Então, como a minha já tá saindo aqui, eu acho que eu já vou dar uma tirada nela. Porque o que tinha contorno, praticamente a gente já fez, né? Que foi o com o giz aquarelável e não vai voltar com ele. Como o lápis de cor lhe dá mais precisão, a gente já pode tirar aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo? Rasgou um pouquinho. Aí, se você puxa rápido, ele rasga um pedação da folha. E já aconteceu isso comigo, de eu furar o papel. E aí, tem jeito. É melhor ir tirando devagarzinho mesmo. Cantinho aqui que é mais difícil, ó, como que ele grudou bem também. Às vezes, quando eu vejo que um lado tá muito grudado, eu começo pelo outro, dou uma paradinha ali, tento vir em outra direção, do lado de cá. Bastante calma. Consegui. Consegui com leves danos. Vi que a fita pegou um pouquinho na mão aqui. Eu vou passar esse carvalho aqui para fechar a mão dela. Ficou assim, nossa Nina, e tá assim no descolorido. Vou tirar foto para vocês e vou colocar aqui embaixo na plataforma. Eu esqueci de tirar a foto do contorno, mas eu vou ver se eu consigo um print da aula anterior. Eu reparei que eu esqueci de tirar a foto da Nina só contornada para colocar aqui embaixo. Eu vou tentar tirar o print e anexar lá para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima. Espero que vocês estejam gostando desse colorido.